hoje e sempre. Lá em Romanos capítulo 7, versículo do 1 em diante, diz assim: Não sabes vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeito ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligado pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está a lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos. Porque quando estamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nós membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não velhice da letra. Quem diremos, pois, a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei santa e o mandamento santo, justo é bom. Logo tornou-se em mim o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado fizestes excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o qual está comigo, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus.
Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que estás nos meus membros. Miserável o homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, queridos. Deus, ele é bom. E ele diz para nós, sabe, que não é a lei, sabe? Não é a lei e não é a lei que é pecado. Entende isso? Não é a lei que é o pecado. Segundo o apóstolo Paulo, a lei é perfeita, boa, santa e justa. Mas nenhum homem é capaz de entender isso. Nenhum homem consegue entender nitidamente que a lei não é um pecado. O pecado é o que nós trazemos das nossas corrupções. E o apóstolo Paulo, então, ele fala que a lei ela é perfeita, ela é santa, ela é justa, mas nenhum homem é capaz de entender. E as suas demandas, pois todo possui a natureza pecaminosa. Quem vive debaixo de toda lei, quem vive vivendo debaixo de toda pecaminosidade, acaba se distorcendo o que é a lei. Porque os nossos olhos fintam e cobiçam o que é pecado, o que é coisa prazerosa. A lei veio para advertir. A lei veio para corrigir. A lei veio para deixar um decreto que é justo e certo. Mas muitas das vezes nós, com os nossos corações ainda pecaminosos, cometemos então a transgressão, que é distorcer o que diz a lei. E isso, Paulo deixava bem claro o relato para nós, que a lei não era má, a lei não era ruim. Ruim eram as pessoas que não sabiam administrar e fazer de conforme estava a lei, queria distorcer o que estava escrito na lei. Por isso, meus queridos amados, quem vive debaixo da lei, por mais que tente cumprir todas as suas exigências, se depara com a frustração, pois a lei, embora exija, não concede ao pecador condições para cumpri-la. Como o Senhor Jesus foi o único a cumprir toda a lei, ele nos concede o poder pelo seu Espírito para vivermos em obediência aos preceitos divinos. Compreendemos assim porque muitos cristãos professam uma fé no Senhor Jesus, mas não conseguem largar a vida errada. Isso ocorre porque lhe faltam esse poder, que é o Espírito Santo, em sua vida, para que possam vencer suas fraquezas e seus anseios carnais. Aleluia. Porque o Altíssimo havia instituído a lei. Se ele apontava para a morte daqueles que se descumprisse a lei, o seu objetivo era o quê? Criar uma nação diferente das demais, que tivesse leis justas, a fim de que o seu povo fosse guiado pela justiça e pela verdade. Aleluia. Paulo defende que a lei boa é espiritual. Porém, nós é que somos carnais, injustos e incapazes de cumpri-las. Diante das nossas incapacidades,
humana para seguir os preceitos da lei, ela nos faz lembrar de que precisamos de um Salvador. Portanto, o Senhor Jesus é o único, amém? O Senhor Jesus é o único que pode nos resgatar da maldição estabelecida pela lei. Lá em Gálatas 3:10, pois foi o único capaz de efetuá-las inteiramente, toda a lei que as profecias apontam para o Senhor, que sempre foi justo, perfeito. Por isso, livres da condenação da lei, quando seguimos o Salvador. Paulo não tem intenção de falar de si mesmo, não. Seu objetivo é aproximar o leitor das experiências ruins que ele teve quando viveu debaixo da lei. Sem o Senhor Jesus, assim, os apóstolos apontou os conflitos interiores de quem desejava cumprir a lei, mas não conseguiu se libertar do pecado, porque este o atraía. Muitos cristãos vivem essa agonia, pois conhecem a verdade, sabem que devem abandonar a mentira, a prostituição e o apego material, por exemplo, porém não encontram forças para vencer o pecado. Isso acontece porque conhecem a letra, mas não conhecem o Senhor Jesus, pois nunca tiveram a gloriosa experiência do novo nascimento. Consequentemente, a sua vontade própria, que é carnal, sempre irá prevalecer. O Espírito Santo só faz uma pessoa nascer de novo quando vê um desejo sincero no seu coração. Quem é filho de Deus, mesmo que seja batizado com o Espírito Santo, diariamente trava uma luta pessoal. Não esqueça disso. A sua natureza espiritual é regenerada, anseia por atenção da voz divina. Porém, a sua natureza humana o impele para o pecado. Portanto, esta batalha entre o homem exterior, simbolizado pela carne, e o homem interior, representado pela consciência, ocorre até o último instante da vida, enquanto a carne imposiciona a revidar, julgar e desprezar e agir conforme as emoções. O Espírito incentiva a perdoar, a amar, a relevar e reagir com fé diante das adversidades. Aquele a quem a pessoa mais se sujeita a se alimentar e o que irá prevalecer nesta guerra. Essa lamentação de Paulo é resultado do grande conflito que ele carregava dentro de si, diante de todas as tentativas frustradas de se desvencilhar da velha natureza. Quem que por sua fraqueza
O pai, quem por sua fraqueza, paixão, ele suspira dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Alguns estudiosos, eu quero te lembrar assim, sabe, da Bíblia, supõem que Paulo tenha feito referência em um costume praticado por homens cruéis da antiguidade, que consistia em amarrar o corpo de uma pessoa assassinada ao corpo de quem o assassinou. Imagine os gritos de desespero de alguém amarrado pelas costas de um cadáver, consumido por vermes e exalando um cheiro insuportável. Imagina isso. De carne apodrecida espiritualmente. É o que acontece com um corpo dominado pelo pecado. Se não houver libertação, expectativa é apenas de morte. É minado pela iniquidade por meio do Senhor Jesus. Pois ele carregou no seu corpo todos os nossos pecados. Lembra bem disso. Todas as nossas podridão. Para que sejamos livres. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar você essa início aí de tarde. Que essa oração da manhã ela sirva de experiência para a sua vida. Que você não permita que as coisas caiam sobre você. Você tem um nítido e nítida entendimento. O Senhor, quando Ele nos criou, Ele nos fez um corpo santo, um corpo sagrado, revestido pelo poder, a honra e a glória dEle. Mas o Senhor, Ele te convida e me convida a fazer essa reflexão. Porque muitas pessoas querem distorcer o matrimônio, distorcer uma vida a dois, distorcer uma vida em Cristo. Quantas pessoas são adúlteros do amor de Deus? Quantas pessoas se adulteram? Hoje serve o Senhor em amor, amanhã serve Satanás em amor. Que amor é esse? Isso é um adultério. Isso é um adultério. Você hoje está com Deus, amanhã você está com o diabo e você quer que ambos te respondam. Você não sabe se glorifica o Senhor ou glorifica Mohammed. Se você ama o dinheiro ou se você ama Jesus, isso é um adultério. Você está sendo prostituto da sua própria concupiscência, da sua ignorância, da sua cobiça, da sua avareza. O Senhor diz que nós devemos largar tudo, tomar as nossas chagras, a nossa cruz e segui-lo. Nós devemos repartir tudo que temos. Mas nós ficamos aprisionados a bem materiais, a pecado, a traições, as paixões desse mundo. E nós dizemos: Senhor, agora não, eu vou mais tarde. E pode ser que o mais tarde não te dê tempo, como não me dá tempo. E o Senhor te convida e me convida a refletir sobre isso. A nós termos tempo de compreensão. Qual os planos que o nosso Senhor tem para você. Deus nos convida a um chamado. Deus convida hoje a compreender. Quando Ele ensina em Romanos capítulo 7, Ele nos ensina ali pela palavra, pela boca de Paulo, né? Os propósitos que Ele tem para mim e para você. O apóstolo Paulo, ele tentava destrechar com perseverança tudo para nos ensinar em amor. O povo perecia por falta de entendimento e achava que podia, o casamento não estava dando certo, então podia trair, largar, nem tinha desfeito a aliança, o cara não morreu, a mulher não morreu e pronto, agora eu vou partir para outro, eu vou trair também, eu vou amar também. E o Senhor fala: olha, é pecado. Porque na lei diz bem claro: não adulterás, não cobiçás o que é do teu próximo, não deitai na cama do teu próximo.
O Senhor, quando chama aquela mulher, que ela chega naquele poço e pede o Senhor que dê a ela de beber a água da vida eterna, para que ela não sentisse mais sede, porque aqueles fariseus iriam ali, sabe, atazanar, acabar com o estado daquela mulher. E o Senhor diz: vai lá buscar teu marido. Ela fala: Senhor, eu não tenho marido. Ele falou: diz bem, mulher, porque tu não te pertence. Tu não te pertence. Ali o Senhor estava advertindo aquela mulher, demonstrando a ela, para que ela pudesse ser livre daquele pecado. Ela tinha que entender que aquele marido com quem ela deitava não pertencia a ela, pertencia a outra. E ela estava destruindo o lar da outra pessoa. O Senhor não agrada das pessoas que destroem o lar do outro. O Senhor não pode mudar, tirar a pessoa da casa de alguém para satisfazer o prazer de outro e trazer a felicidade para outro. Nunca haverá uma felicidade nesse lar. Como é que você pode ter felicidade em quem você tira de outro? A palavra do Senhor, ela é uma palavra viva e eficaz. O Senhor repudia. O Senhor, ele abomina o pecado. O Senhor, ele odeia o pecado. Ele jamais vai concordar com o pecado. Então que você deixe o Espírito Santo de Deus agir. Agora, depois que o marido morre, você está livre. Mas não livre para pegar o que é de outro. Livre para ter outro direito de refazer a sua vida. Não destruir o que é de outro. Não pecar. Nós podemos pecar. Nós podemos refazer a nossa história. Após se tornar, então, viúva da pessoa que se foi. Porque quem foi não volta. Mas nós precisamos aprender a andar segundo é o ministério do Senhor. O Senhor dá livre acesso para que a pessoa se case de novo. Porque é melhor ela casar do que formigar. Do que se formigar com outra. Então, casado pelo menos tem uma garantia. Mas não que ela também possa tirar de outro. Não. Não que ele possa tirar de outra. Não. Nós devemos compreender a aliança que está feita por Senhor. Mesmo quando também as pessoas ainda estão em formigações. Não quer dizer que você pode tirar o marido da próxima. Só porque ela não é casada de matrimônio, porque ele não é casado. Nós temos que ter um entendimento. Porque na palavra do Senhor, lembra bem, não tinha juiz naquela época. O juiz era o próprio Deus. Amém? Por isso que naquela época era bem melhor. E não se tinha papel. Hoje as pessoas não têm palavra, por isso que precisa de papel. Naquela época o casamento era fazido jurar uma aliança ali entre os dois. Na perança do Senhor. E aí pronto, casados. Hoje precisa de ter um papel. Precisa de ter um homem na terra chamado juiz na terra. Que não tem nada a ver com Jesus. Não tem poder em nada. Mas precisa ele ser autoridade máxima para poder fazer os dois se cumprir o que diz a lei. Porque senão as pessoas dizem que não tem lei. Entende? Não, eu não casei. Não tem lei. Porque as pessoas querem só aconchegar, só formigar. Não querem cumprir o papel o respeito, cumprir a lei que diz o mandamento. Quando o Senhor chama Abraão e pede para que ele tire da casa dele, saia da parentela dele e toma Sara como esposa, eu não vi um juiz da terra subir aos céus e ir lá e fazer então em si aquele casamento de Abraão com Sara. Mas é tão engraçado que Jesus passou pela terra, ele faz então todo esse, Deus passa sobre essa, sabe, sobre todo o manuseio dessa terra, faz tudo com tanta perfeição. E as pessoas distorcem a palavra do Senhor. É por isso que hoje precisa de um juiz, para que esse juiz seja a voz do Senhor, fazendo concretizar o matrimônio. Porque as pessoas hoje não têm palavra, não se respeitam, não se admirem. Não cumpram de fato o que é a lei do Senhor. Então, queridos, deixe o Espírito Santo de Deus ministrar você. Que quando você lê o livro de Romanos capítulo 7, você não faça confusão em sua memória. Porque senão você acha, agora eu sou viúva, eu posso pegar quem eu quiser. Não posso pegar quem eu quiser. A pessoa que está com outra, ela pertence ao outro, independente de ser casado ou não. Nós precisamos aprender a viver o ministério de Cristo, honrar o ministério de Cristo, respeitar o matrimônio que foi alicerçado por Cristo, respeitar uma vida a dois.
Existem milhares de homens, milhares de mulheres nesse mundo. Nós precisamos apenas ter um discernimento e parar de cobiçar o que pertence ao outro, sentir inveja e desejar o que é do outro para si. O que não é teu porque não te pertence. Deus coloca sobre as tuas mãos tudo o que é para você. Seja você, não queira imitar o outro, não seja o outro. Vivam o ministério do Senhor, vive o amor do Senhor. E aprenda, o amor de Deus, ele é longânimo. Ele não porta de inveja, jamais de avareza. O Senhor não desfaz matrimônio para te dar outro. O Senhor não apoia insatisfação, incredulidade, traições, pecado. O Senhor não apoia adultério. O Senhor, ele abomina esse tipo de coisa. Então, Romanos capítulo 7. Não seja, adúltero, traindo o Senhor Jesus com os deuses estranhos. Não traia o Senhor Jesus, ou você está fazendo parte com o diabo, ou você faz parte com Jesus, independente qual seja a tua religião. Aprenda isso. Você pode ser católico, apostólico, romano. Você não pode adorar a Deus e adorar a Satanás. Você precisa adorar, então, só o Senhor, o teu Deus, o nosso Deus, o único. Como é que eu posso fazer injúrias e achar que eu estou adorando a Deus? Eu vou fazer. Não, você está errado. Escolha, define a tua religião. Define o teu propósito, o teu caminho e siga-o. Mas siga ele em amor de Cristo. Não faça barganha com as coisas do Senhor, porque Deus abomina quem faz barganha. Deus abomina quem o rejeita, quem esquece de quem ele serve. Amém? Que Deus te dê um domingo agraciado por Deus. Assim, beijo para você. Que você tenha um dia agraciado aí por Deus. Quero agradecer meu esposo Joaquim Rafael. Te amo, maridão, né? Tá aí sempre online conosco. A minha linda cunhada maravilhosa, irmã em Cristo e cunhadona maravilhosa, Kátia Silva. Que o Espírito Santo de Deus abençoe você, minha princesinha. Abençoe o Denivan aí, dá um beijão no meu irmão aí, querido. Que o Espírito Santo de Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o nosso domingo. Que Deus abençoe todos os outros que entraram nessa live, que estão nessa live, que eu não consigo ainda ver, porque eu não consigo, assim, puxar, porque eu estou com o celular hoje. Deus abençoe, amado. Eu não sei, não dá para ver teu nome aqui, mas que o Espírito Santo de Deus abençoe tua casa, abençoe teu ministério. Que o Pai Celestial nos guarde, nos proteja e nos fortaleça. E não esqueça, Romanos capítulo 7. Amém? Foca na palavra do Senhor, porque Deus é bom. Deus é bom. Deus abençoe teu dia, abençoe teu domingo. Deus abençoe todos os teus familiares. A paz e a graça.